Olá, segundo B, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, todo mundo lavando bem as mãos, não saindo de casa, hein? Bom, essa semana nós estamos revisando todos os conteúdos do nosso livro. E agora nós vamos revisar o conteúdo de ciências. Abre lá seu livro e eu te espero para a gente começar. No capítulo 1, nós vamos aprender sobre os dias e as noites, que todos os dias o sol surge pela manhã e se põe no final da tarde. Então, quando ele se põe, vai escurecendo e a noite chega. Chegando a noite, nós podemos visualizar as estrelas e a lua. Aqui nessas duas imagens, a gente vê bem a diferença. É o mesmo lugar, ó, a mesma rua, com os mesmos comércios. E aqui, ó, durante o dia, a gente vê que a rua, durante o dia, ela tem um movimento maior de pessoas, de veículo, até dos animais. E à noite fica tudo mais quietinho, ó. Sem carros, sem pessoas, os animais de hábitos noturnos, tá bom? E aí a gente vê essas duas diferenças. Nessa página, na página 4, nós fizemos aqui, na verdade, um desenho da rua da sua casa durante o dia e durante a noite. Vocês desenharam a frente da casa ou até mesmo a rua e desenharam as diferenças, assim como a atividade da página anterior. Aqui, um dia após o outro. O ciclo de dias e de noites se repete desde que a Terra foi formada. Então, todos os dias o sol surge pela manhã e desaparece no final da tarde, não é verdade? Aqui, ó, o sol está surgindo no horizonte, lá em Fernando de Noronha, um lugar lindo, lindo, lindo. E aqui o sol está se pondo lá no Pantanal. Então, aqui a gente percebe que o sol está bem baixinho e ele vai, ó, conforme as horas forem passando, o sol vai subindo. E aqui já é a tarde, o sol está se pondo, ele está lá no céu e ele vai descer para que a noite chegue, certo? Além das atividades, assim, o sol, ele é muito importante, porque ele fornece a luz e o calor para o nosso planeta. O planeta Terra, se ele não tivesse a luz e nem o calor do Sol, seria um planeta extremamente frio e não haveria vida. Então, nós, os seres humanos, os animais, as plantas, necessitamos de muitas coisas, mas a principal delas é a luz e o calor do Sol, certo? Próxima página. Aqui são várias definições da palavra dia. Aqui, dia, ó, quer dizer que ela pode ser um pedaço de tempo em que a Terra está clara e iluminada pela luz do Sol. Ou dia também pode ser um pedaço de tempo de 24 horas seguidas. Ou a gente até pode falar, hoje é dia 31 de março. Então, também representa uma das configurações da palavra dia. Aqui, a gente vai falar que o Sol, ele muda de posição a partir do momento que ele surge. Então, ele surge no horizonte, pela manhã, lá embaixo, ó, como a gente viu lá na foto de Fernando de Noronha. Então, lá embaixo, ao longo do dia, ele vai subindo no céu. Ao meio-dia, é o ápice, é o lugar onde ele está mais alto no céu. Na parte da tarde, lá para as 3 horas, é o horário em que ele começa a descer, que ele está indo para o outro lado. E aqui, no fim da tarde, o sol desaparece no horizonte. Então, ele nasce no lado leste e se põe no lado oeste, combinado? Então, aqui fala também, ó, que o sol, durante o verão, ele se põe mais tarde que no inverno. Então, ele dura mais tempo durante as nossas tardes. Aqui na página 8, vocês completaram as figuras, aqui identificaram como noite. Aqui, ó, o sol tá baixinho, é pôr do sol, e aqui manhã. Aqui, vocês tinham que relacionar os períodos do dia, manhã, tarde e noite, com os períodos, ó, manhã, período do dia, período em que nasce o sol até o meio-dia, tarde, período que depois do meio-dia até o pôr do sol, e noite, período entre o pôr do sol e o nascer do sol. Então, nessa ilustração aqui também está mostrando o sol e as sombras.
A sombra, ela consegue acontecer por quê? Porque tem que existir um objeto que bloqueia a luz do sol. Então, esse objeto aqui, no caso, está sendo o menininho. Ele está impedindo que a luz do sol atravesse. Então, ó, quando o sol tá aqui, tem um objeto, automaticamente se forma uma sombra. Do outro lado aqui, ó, do menininho, não tem nada, ó. Então, não tem sombra. Então, o menininho aqui está sendo o objeto que bloqueia a luz do sol, formando assim as sombras, tá bom? Vocês fizeram atividade sobre a sombra, que essa daqui a gente já vai falar. Aqui, ó, os vários períodos da manhã em que a sombra, ela fica. Então, conforme a posição do sol, a sombra, ela tá em um lugar também diferente. Olha só, à medida que o sol muda a sua posição durante o dia, a sombra também vai se alterar, tá? Então, assim, durante a parte da manhã ela está aqui, ao meio-dia ela fica à frente e à tarde ela vai para o outro lado, tá? Então, se o sol tá aqui, a sombra vai vir para cá. Se o sol tá lá, ela vem para cá. E ao meio-dia que a sombra, ela fica em cima, o sol, na verdade, fica em cima de nós, a sombra vai ficar à nossa frente. Igual esse desenho da casinha aqui. Qual é o sol que está fazendo essa sombra dessa casa? Esse, da manhã, do meio-dia ou da tarde? Esse aqui, né? É o sol do meio-dia, porque ele está fazendo uma sombra à frente da casa. Essa atividade vocês fizeram em casa. E eu sugiro que esses dias aqui que a gente está em casa agora, está fazendo bastante sol. Dá para fazer essa atividade de novo, né, galera? Então, ó, pega aí uma sulfite, uma folha de cartolina, quem tiver, e vai lá pro quintal, coloca vários brinquedinhos e coloca para fazer a sombra em vários horários diferentes. Vocês vão ver a diferença que a posição do sol vai dar nos seus brinquedos, tá bom? Vocês vão ver a sombra em diferentes horários. Na página 12, está falando da importância de se usar o protetor solar. É verdade. A gente tá dentro de casa, mas às vezes a gente vai lá fora, dá uma voltinha no quintal, brinca um pouquinho. E sabia que o horário entre as 10 da manhã e as 4 da tarde é o horário que a gente mais tem possibilidade de ter uma queimadura se não estiver usando o protetor solar? É verdade, a gente não se queima só na praia, a gente se queima aqui em São Paulo também. Então, é essencial que a gente use o protetor solar, principalmente se for ficar exposto ao sol, porque esse horário é o horário que os fatores solares estão mais fortes, tá bom? Então, aqui, ó, os raios solares, na verdade, né, gente? Aqui a gente vai falar sobre o relógio do sol. Esse relógio aqui, ele foi criado há muitos anos atrás, porque antigamente não existia relógio igual ao nosso. Não existia o celular, que hoje em dia a gente vê o horário no celular, não existia o relógio que a gente usa no pulso, nem o relógio de parede. Existia o relógio do sol. Então, conforme o sol ia passando, né, o dia, o sol mudava de posição lá no céu. Então, a sombra do ponteiro mostrava lá no indicador que horário que era. Então, aqui nesse indicador, ó, tá mostrando que era 9 horas. Tá vendo que sai a sombrinha pra cá? Então, indica isso, tá bom? Aqui, continuando, são atividades para vocês realizarem, tá? Sobre sombras. Aqui, você vai relacionar esses pinguins de cima às sombras que estão embaixo. Esse aqui dá para vocês fazerem aí na casa de vocês uma experiência. Pegar 2 potinhos, sabe potinho de sorvete? Ou até mesmo um potinho mais rasinho, um pratinho. Não tem areia? Não tem problema, dá para fazer até com farinha de trigo. Põe farinha de trigo em um pote e água no outro. E aí, deixa passar 40 minutos, gente. E depois vocês vão ver, de 40 minutos, você vai colocar a palma da sua mão nos dois e ver qual é que tem a maior temperatura. A mesma coisa dá para você fazer com folha de papel, um papel sulfite e uma cartolina, um color 7 preto, e também ver
qual é, depois de 40 minutos, que tem maior temperatura, tá bom? Depois vocês me contem. Aqui agora nós vamos falar sobre usar a energia do sol. Vocês sabiam que a nossa energia que a gente recebe aqui em casa, quando a gente chega e liga, aperta o interruptor e a luz acende, ela é uma energia que ela é fabricada, né? Não é uma energia natural. Então, algumas pessoas, para economizar com a energia que ela vem da Eletropaulo, por exemplo, eles colocam em suas casas placas de aquecimento solar. Essas placas favorecem no aquecimento da água da casa, vocês acreditam nisso? Então, olha só, funciona dessa forma aqui, ó. Aqui tá dizendo, ó, o que o sol é fonte de energia na forma de luz e calor, e sem energia não haveria vida na Terra. Então, aqui, ó, dentro dessas placas aqui, ó, tá vendo que tem uns caninhos? Existem alguns canos que passa a água fria para se tornar água quente. Então, deixa eu explicar aqui, ó. Sabe, a empresa que manda água para nossa casa se chama Sabesp. A Sabesp manda água lá pelo caninho que vem da rua e a água é armazenada na caixa d'água. Quando ela é armazenada, se você abrir a caixa d'água e colocar a mão dentro, ela é muito gelada a água. Então, o que acontece? O caninho sai daqui quando se tem as placas coletoras de energia solar, tá? Ela passa por aqui, entra na placa coletora e dentro dessa placa coletora, como ela recebeu muita energia do sol o dia todo, o caninho vai estar muito aquecido, porque essa água vai ficar aqui, ó, vai atravessar por esses caninhos que estão aqui dentro. O que vai acontecer? Automaticamente, a água vai ficar quente. Então, a água quente, ela vai vir para esse reservatório de água quente. Então, a pessoa que precisa tomar um banho e tem as placas coletoras de energia solar na sua casa, não vai gastar energia elétrica e vai tomar um banho bem quentinho por causa das placas coletoras. Olha que demais! Aqui tem outra forma também, ó, de se usar energia elétrica, de não se usar energia elétrica tradicional, e sim de energia natural. Olha só, essa placa coletou também luz do sol e transformou, ó, a luz também transformou em energia, ó, iluminou esse poste aqui, ó. Durante o dia, a luz do sol se transformou em eletricidade e acendeu a lâmpada do poste durante a noite. Tá vendo só? Então, a nossa casa precisa de muitos equipamentos, não precisa? Precisa de geladeira, de fogão, de máquina de lavar, ferro de passar roupa, e todos eles consomem energia. Mas essa placa aqui ajuda muito nessa economia, tá bom? Aqui foi uma outra atividade que a Pro pediu para vocês fazerem semana passada, sobre o forno solar, que ele pode ser feito numa caixa de sapato, forrado com papel alumínio e colocar aqui dentro dela chocolate e água e deixar exposto com filme plástico, né, na verdade. E depois vocês vão ver o que vai acontecer, tá bom? Eu já recebi alguns vídeos e vi que funcionou mesmo, viu? Parabéns para vocês. Depois vocês me contem. E aqui também finalizando a atividade sobre a placa de aquecimento solar, né? E aqui é uma das atividades, ó. A figura a seguir, que mostra, observe a figura a seguir, que mostra um sistema de aquecimento solar. Depois faça um X sobre o local onde está a água aquecida. Onde a água é aquecida? Onde que ela fica aquecida, gente? Na caixa d'água, na placa ou no lugar que ela é reservada, gente? Ela é aquecida aqui, ó, na placa coletora. Porque aqui ela tá geladinha, ela passa pela placa coletora, é aquecida e depois ela é transportada para cá. Então, ela é aquecida aqui, combinado? Agora, no capítulo 2, nós vamos estudar sobre viagens, novos lugares. Todo mundo gosta de viajar, né? Então, agora vamos lá. Próxima página. Página 22 fala sobre viagens. Olha aqui, ó, tem um globo que mostra aqui, ó. Imagina uma viagem do Brasil para o Japão. Eu estava vendo na internet
Essa viagem demora cerca de 30 horas de avião, gente. É muito longe. Então, ó, o Brasil fica do outro lado do planeta e o Japão também, ó. De um lado fica o Brasil e do outro lado fica o Japão. Entre eles existem outros planetas. Aqui nós vamos falar sobre o céu, né? Quando a gente olha para o céu, a gente vê as estrelas, o Sol, a Lua. E o Sol é uma das estrelas, é a maior das estrelas, né? E nós vemos ela no céu, como as estrelas também que nós vemos à noite. Então, as estrelas, todas elas produzem luz e calor, mas a maior delas é o Sol. Aqui os planetas e satélites, eles giram em torno do Sol, assim como as estrelas. Existem também os astros chamados planetas. Os planetas, eles não produzem luz, tá? O que produz luz são apenas as estrelas. E existe 8 planetas girando ao redor do Sol. Entre eles a Terra, que é o terceiro planeta. Os satélites não são planetas nem estrelas. Eles são os astros que giram ao redor dos planetas, tá? Então, a Lua é o exemplo de um satélite. Então, vamos ver aqui na próxima página. Aqui, a Pro já deu a aula sobre o sistema solar, onde eu disse que aqui, ó, o Sol, ele fica no centro, e cada anel desse aqui é referente a um planeta. Então, o primeiro anel aqui é Mercúrio, o segundo Vênus, terceiro Terra, quarto Marte, quinto Júpiter, sexto Saturno, sétimo Urano e oitavo Netuno. Aqui, ó, essas pedrinhas em volta são cinturão de asteroides. Eles são considerados os planetas. Os asteroides são pequenos astros que têm de poucos metros até alguns quilômetros, mas nada se compara ao tamanho de um planeta. Ok? Os pequenos planetas são considerados planetas anões, assim como era Plutão. O Plutão, ele é considerado o menor de todos os planetas, por isso ele é um planeta anão, tá? Aqui tá escrito, ó, os planetas anões são astros muito pequenos para serem considerados planetas, mas geralmente são maiores que os asteroides. Os mais conhecidos deles é Plutão, ok? Então, aqui vocês podem estudar as características dos planetas. Nessa parte, vocês também fizeram... Essa é a atividade que vocês têm que relacionar as duas colunas, identificando os planetas. Aqui nós vemos que a gente consegue ver alguns planetas, algumas estrelas a olho nu, mas a maioria a gente precisa de telescópio, né? Então, assim, o Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, eles podem sim ser vistos a olho nu, mas a gente precisa estar em um lugar onde haja pouca iluminação, assim, um lugar mais pro interior, sabe? Tá vendo aqui nessas duas fotos, ó? É o lugar mais longe das cidades, porque nas cidades, como tem muita iluminação, isso atrapalha também visualizar esses planetas. Aqui a gente fala sobre as viagens espaciais, que o homem foi para a Lua, viajou entre os anos de 1969 e 1972, e lá, através dessa conquista que o homem foi à Lua, vários telescópios, que são os satélites artificiais, também foram mandados para o espaço. E esses satélites são através deles, na verdade, que as informações que acontecem aqui no planeta Terra, ó, que o planeta é visto de cima, esses satélites, eles são produzidos e fazem todo o trabalho de mandar informação. Se vai haver um furacão, tempestades, quando tá fechando todo o tempo, assim, em algum lugar específico do planeta Terra, é os satélites que informam o planeta, as pessoas aqui do planeta Terra. E aqui nós tomamos as devidas providências, né? Então, assim, a previsão do tempo é tudo através de satélites, que são satélites artificiais, tá ok? Aqui é o robozinho que foi mandado até Marte.
Então, porque assim, em Marte, ninguém conseguiu, nenhum ser humano conseguiu ir. Então, assim, o que conseguiram mandar para Marte foi esse veículo no ano de 2013. Então, ele pôde se locomover sobre a superfície de Marte, tirando fotos para que o ser humano estudasse o solo, medisse a temperatura, visse todas as características realmente que existem em Marte. Na próxima página é a parte onde vocês vão montar o móvel, tá? Conforme foi falado na outra aula. Esse móvel ele tem que ser respeitado a posição dos planetas para que tudo fique no lugarzinho certo, combinado? Aqui também tem uma parte onde você pode fazer um desenho, que a tia pediu para que vocês realizassem um desenho e trouxesse para a gente. Se você fosse visitar um outro planeta, como você iria, como você chegaria, o que você ia precisar levar e o que você ia fazer lá nesse lugar. Então, capricha, produz um foguetinho, deixa bem decorado e bonito para a gente ver quando a gente voltar, combinado? Então, a gente se vê amanhã com outro conteúdo, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.